Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nesta semana, hoje é quinta-feira, o nosso segundo encontro semanal, onde todas as terças e quinta-feiras nós nos encontramos para um tempo de meditação nas Escrituras. E nós temos estudado o livro de Marcos. É um evangelho de apenas 16 capítulos, então, se você que está fazendo a leitura em casa, capítulo após capítulo, em 16 dias, se você ler um capítulo por dia, você vai ter conseguido finalizar a leitura deste evangelho. E nós temos visto, durante as mensagens que temos pregado, que o livro de Marcos, ele apresenta Jesus como o servo, aquele que não veio para ser servido, mas aquele que veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Capítulo 10, versículo 45, é esse o texto em que Jesus ele fala da sua missão como o servo de Deus. E todo o livro de Marcos, ele vai estar permeado, capítulo após capítulo, da ação deste servo. Como este servo estava trabalhando e estava operando, realizando o ministério para o qual ele fora chamado por Deus. Eu tenho pregado já, se eu não me engano, essa é a nossa quarta mensagem do livro de Marcos. Na primeira mensagem, nós pregamos Marcos capítulo 10, versículo 45, falando exatamente sobre a missão do servo. E como que eu e você, como seus discípulos, podemos seguir o seu exemplo, exemplo de humildade. Aquele que veio para servir é maior no reino dos céus. Em seguida, nós pregamos sobre João Batista e o seu ministério de João Batista. Quando Jesus desce ao Rio Jordão para ser batizado, Jesus nos dá o exemplo que mesmo ele sendo o Filho de Deus, grande em todas as coisas, submeteu-se ao batismo e à autoridade de João, embora não tivesse necessidade alguma de estar passando por esse batismo. Na terça-feira, nós pregamos sobre a tentação de Jesus. Todos nós, seus servos, vamos ser tentados. Essa é uma verdade bíblica. Nós vamos ser tentados, vamos ser provados, mas Jesus nos ensina neste episódio da sua tentação como que nós podemos vencer as tentações e as provações da vida. E hoje eu quero falar com você sobre um outro tema, que é servindo pelo relacionamento. E nós quero ler com você alguns versículos que está no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 6. No capítulo 1 é o verso 16 e o verso 19, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Verso 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as suas redes. Capítulo 2, verso 14, diz assim: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Capítulo 6, versículo 34, diz assim o Evangelho de Marcos: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. Então, só para nós, antes de nós entrarmos no tema, nós vamos fazer, como sempre nós fazemos, a contextualização. Jesus passa pelo batismo de João, depois ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Quando
Jesus retorna deste período de provação, ele vai começar o seu ministério público. E o relato do livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 14, vai nos mostrar que após ou depois de João ter sido preso, Jesus começa o seu ministério. E após João ter sido preso, Marcos ele vai optar por essa ordem para demonstrar exatamente que Deus tem princípios, Deus age no seu reino por meio de princípios. João cumpriu a sua missão como precursor, agora Jesus vai começar a pregação, a dar continuidade na pregação do Evangelho, agora após ministério de João. E a mensagem que Jesus começa a pregar é uma mensagem muito simples, mas carregada de significado. Ele dizia assim, olha, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus falava do cumprimento das promessas de Deus, da vinda do Messias, da instalação do reino de Deus aqui na terra através do seu ministério, a necessidade de arrepender-se, de tomar uma nova direção e crer, colocar a sua confiança agora em Deus por meio dessa boa nova, dessa boa notícia que era o Evangelho. Diferente de João, que era um obreiro solitário, embora ele tenha alguns discípulos, e mais tarde, após sua prisão, esses discípulos vão seguir a Jesus, mas ele era um obreiro solitário, vivia ali no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, se vestia com peles de animais. Ele era um obreiro solitário, diferente de Jesus, que Jesus ele começa o seu ministério pregando, sim, mas ele vai focar no relacionamento, porque ele precisava transmitir o ministério para outras pessoas. A primeira grande lição do ministério de Jesus, que Jesus não desempenha um ministério sozinho. Ele vai necessitar de recrutar algumas pessoas, que o texto sagrado vai chamar de discípulos, mais tarde vai chamar de apóstolos. Foi com estas pessoas que ele revoluciona o seu ministério naquela época. Após a sua morte e ressurreição, esses discípulos vão revolucionar, e por isso hoje nós estamos aqui falando exatamente do ministério de Jesus, porque ele transmitiu essa mensagem para outras pessoas. Então, diferente de João, Jesus ele vai se relacionar com as pessoas. Ele vai criar um ambiente de relacionamento. Por que isso aqui é importante nós dizermos para você? Porque muitas pessoas acham que vão ser grandes no reino de Deus, ou vão fazer um ministério relevante no reino de Deus, mas não têm a capacidade de entender a necessidade de gerenciar bons relacionamentos. Então Jesus começa o seu ministério, que foi os versículos que nós lemos, pelo menos no capítulo 1, a partir do versículo 14, que Jesus começa a se relacionar com as pessoas. Nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo, que o apóstolo Paulo vai dizer que esses tempos difíceis, as pessoas seriam egoístas, amantes de si mesma, pessoas que iriam voltar-se só para resolver os seus problemas e suprir as suas necessidades. Nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus, que como Jesus se relacionava com as pessoas, e como eu posso seguir o seu exemplo, servindo os outros através dos nossos relacionamentos. Então, o que acontece aqui? No versículo que nós lemos,
Jesus desenvolve o seu ministério basicamente na beira do mar da Galileia. E por que essa localização é importante? E aqui fica uma outra dica para você, estudante das Escrituras. Nós já falamos a necessidade de você interpretar um texto à luz do seu contexto literário, ou seja, o que vem antes, o que vem depois, à luz do contexto cultural, ou seja, qual era a cultura naquela época, à luz do contexto histórico, ou seja, quais são os fatos históricos que estão se desenrolando neste período em que o texto foi escrito. Mas aqui tem uma dica preciosa para você. Sempre procure entender qual o contexto geográfico, em que local os fatos acontecem. Então Jesus vai estar ali na beira do mar da Galileia. E por que essa localização é importante? Porque onde a vida da cidade acontecia. Em outras palavras, onde tinha gente. Então eu não posso servir os outros se eu não me relacionar com pessoas. Então quando eu digo para você que eu serei capaz de seguir o exemplo de Jesus, quando eu começar a me relacionar com outras pessoas, eu procuro então me envolver com outras pessoas. Então seria mais ou menos para nós hoje, seria aquela feira livre, onde tudo acontecia, tudo o que a cidade precisava tinha que recorrer à feira. Estava ali a venda do peixe, estava ali os pescadores, os barcos, estava ali os homens que consertavam as redes, estava ali também aquelas pessoas que eram prepostos do governo, e tudo acontecia em torno da beira-mar. Então, a primeira lição que eu preciso entender para que eu possa cultivar bons relacionamentos e com isso servir outras pessoas, fazendo a diferença na vida delas, eu preciso me relacionar com pessoas. Eu preciso ir onde tem gente, onde tem pessoas. Então, o próprio significado de igreja, ela é uma palavra que só tem sentido se eu não estiver sozinho. Porque igreja é chamado, igreja é reunião, igreja é assembleia, igreja fala de estar junto. Então, se eu não me relaciono com ninguém, eu não sou capaz de servir ninguém. Então, o texto que nós lemos, ele vai nos mostrar 4 diferentes situações que eu quero pedir para que você apenas atente para a palavra viu, para o verbo ver. O versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu. Versículo 19 diz: pouco mais adiante, viu. Capítulo 2, versículo 14, diz assim: quando ia passando, viu. Capítulo 6, versículo 34, diz: ao desembarcar, viu Jesus. Então, quando eu digo para você que eu preciso ser capaz de servir os outros, e uma das maneiras para que eu possa servir os outros é gerar relacionamento com essas pessoas, eu preciso ver como Jesus via as pessoas. Relacionamento está muito ligado com o sentido, a maneira em que nós nos relacionamos com o mundo exterior. E aqui há apenas um sentido, a visão. Como era que Jesus via as pessoas que cruzavam o seu caminho? O texto diz no verso 16 que Jesus viu Simão e André, que estavam lançando as suas redes porque eram pescadores. No verso 19, diz que ele viu Tiago e João, que estavam no seu barco, consertando as suas redes. Só que eu quero chamar a sua atenção para o significado desta palavra ver. Esta palavra ver, esse viu de Jesus, não é apenas um viu de enxergar. Mas quando você recorre ao texto original, no grego, você vai procurar as palavras que se relacionam com isso, você vai entender que esse ver significa perceber.
Jesus, então o texto diz, andando junto ao mar da Galileia, Jesus percebeu Simão e André. Jesus percebeu Tiago e João. No capítulo 2, Jesus, ao passar na coletoria, ele percebeu Levi, que é o mesmo que Mateus. No capítulo 6, ao desembarcar, ele percebeu uma grande multidão. Só que esse ver também significa observar. Então seria mais ou menos assim: ele observou Simão e André, ele observou Tiago e João, ele observou Levi, e ele observou a grande multidão. Também a palavra ver no texto significa ver alguma coisa, ver algo mais, considerar, reparar. E a ideia é que ninguém que passava por Jesus passava desapercebido. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que quando Jesus viu estas pessoas, viu a grande multidão, ele viu nestas pessoas potencial. Ele viu nessas pessoas futuro. Você já viu aquela expressão que as pessoas dizem assim: fulano de tal tem futuro, fulano de tal tem potencial. E talvez, quem saiba, esta pessoa nem saiba que tem um potencial. Estas pessoas que nós lemos aqui, eu vou começar por Simão e André, Tiago e João, eram pescadores, homens do povo, homens simples. Ora, se Jesus queria implantar um ministério, não seria mais fácil ele ter ido para Jerusalém, onde estavam os homens que lidavam com a religião, os homens que conheciam a lei? Não teria sido fácil, não teria sido melhor ter pego pessoas que tinham entendimento da lei? Mas Jesus não escolheu ir para o templo em Jerusalém. Ele escolheu à beira-mar do Mar da Galileia, onde tinham pessoas simples do povo, para começar o seu ministério de transmissão do seu discipulado. E lá na beira do Mar da Galileia, ele vê 4 pescadores. Ele vê Simão e André, que estavam lançando as suas redes. E este ato de lançar as redes, Jesus percebeu que estes homens tinham um potencial tremendo para ser seus discípulos. Porque ele diz: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens que tinham habilidades naturais, dons naturais, habilidades naturais de lidar, de cercar o peixe, de saber onde o peixe estava, de saber o horário que o peixe, como diz no interior, a hora que o peixe vai bater, o tipo de isca que vai usar. Jesus disse: na missão do evangelismo, eu preciso de pessoas que tenham este potencial de reconhecer e de saber. Então venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus viu que naquela atividade simples que aqueles 2 homens desempenhavam, Simão e André, tinham grande potencial e seriam úteis no reino de Deus. Logo em seguida, ele vê Tiago e João, que estão consertando as suas redes no seu barco. E Jesus observa, Jesus vê algo, Jesus vê um futuro para aqueles 2 homens simples, pescadores. E Jesus disse: venham após mim, sejam meus discípulos. A habilidade que aqueles homens tinham de consertar a rede. Eu lembro-me que no interior, uma vez ou outra, meu pai sempre sentava no domingo à tarde, muitas das vezes, e pegava ali a sua agulha de consertar a rede, e consertava a rede nos locais onde às vezes prendia num pedaço de tronco no fundo do mar, ou vinha um peixe maior e rompia aquela rede. Por quê? Porque o trabalho do evangelismo exige não só a habilidade de lançar a rede, mas essa rede tem que estar em condição de segurar, de reter e de trazer para dentro do barco, que é o significado da igreja, este peixe. Olha
Que mensagem bonita! Ele viu em Simão e André a habilidade de lançar, de pescar, eram evangelistas natos. Mas ele viu em Tiago e João a habilidade de consolidadores, aqueles que não deixam ninguém se perder. Só que o texto diz no capítulo 2 e no verso 14 que ele viu Levi. Esse Levi é o mesmo escritor, o Mateus. E esse Levi, ele era publicano. O que era um publicano? Um publicano era uma espécie de funcionário público, daí vem a palavra público. Ele era uma espécie de funcionário público, no entanto ele era judeu, só que estava a serviço de Roma. Então a situação de Levi não era uma situação confortável. Por quê? Porque ele tirava do seu próprio povo judeu, os tributos, e muitas das vezes de forma exacerbada. O exemplo disso é o exemplo de Zaqueu. Ele diz: se eu tenho roubado algum, que ele com certeza tinha roubado, então digamos assim que era uma prática de certa forma normal entre os coletores de impostos. Eles tinham a seu favor os soldados romanos que podiam coagir os judeus a pagar. Então, em outras palavras, Levi não era bem visto pelo seu próprio povo. E Jesus, então, caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê Levi sentado na coletoria. Só que alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que nessa coletoria onde ficavam sentados os coletores, não era apenas um coletor, eram vários. Ao mínimo 100 coletores, 50 de um lado e 50 de um outro. Tinha tantos outros coletores de impostos, mas Jesus se dirige a Levi. Jesus viu em Levi o que talvez ninguém tivesse visto antes: o potencial para ser útil no reino de Deus. E a prova disso está aqui, o Evangelho segundo escreveu Mateus. É o próprio Levi. Esse publicano, esse que era odiado pelo seu próprio povo, esse que não era bem visto pelos seus compatriotas. E quem sabe muitas das vezes na nossa caminhada nós encontramos pessoas que aos nossos olhos não valem nada, que não dariam nada, envolvida no vício, na prostituição, envolvida em tantas coisas que nós olhamos no nosso conceito puritano e nós dizemos assim: ah, essa pessoa não serve para nada. Esse era o Levi. Só que Jesus viu neste Levi potencial. Jesus viu neste Levi futuro. E é exatamente esse o nosso desafio hoje: olhar e ver as pessoas não na nossa ótica, mas pela ótica de Jesus. Já parou para pensar na sua vida? Quem era você? Já parou para pensar no como que Deus te ama e como que Deus nos ama, e é tão gracioso, porque nós não tínhamos condição nenhuma de sermos absolutamente nada sem Ele. Mas Ele apontou o dedo e disse assim: ei, vinde após mim, seja meu discípulo, faça a diferença, você tem potencial. E aqui, meu amigo, minha amiga, está o grande diferencial do olhar de Cristo, deste perceber de Cristo, para o perceber do mundo. Enquanto as pessoas dizem aí fora: não tem jeito, não tem solução, Jesus diz: tem jeito. Tem um adágio popular que diz assim: pau que nasce torto não se endireita. Ora, se ele passar na carpintaria de Nazaré, um homem chamado Jesus tem jeito, porque ele dá um jeito, ele transforma. E é o que ele faz com Levi. Só que ele vê em Levi não apenas um potencial para ser um escritor, mas o texto diz, se você está com a sua Bíblia aí no capítulo 2, diz que, versículo 13, diz assim, ó: de novo saiu Jesus para junto do mar. Esse de novo, eu tenho um estudo baseado nesse de novo. Várias vezes no livro de Levi, no livro de Marcos, você vai ver
De novo Jesus saiu para junto do mar. Outra vez Jesus estava, o quê? Onde tinha gente, ali estava Jesus. Então, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Disposição deste homem seguir. Ficou ali o bloquinho de anotação, ficou ali as suas anotações. Quem sabe, talvez, até a bolsa da coleta dos impostos ficou ali. Ele abriu mão de tudo. Um chamado irresistível de Jesus. Versículo 15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram em grande número e também o seguiam. Jesus conhece Levi ali sentado na coletoria. Diz: segue-me. No mesmo dia, no final da tarde, eles estão sentados na mesa na casa de Levi para uma refeição. E diz o texto: estavam ali muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos. O que foi que Jesus viu em Levi? Jesus viu em Levi o potencial de levar outras pessoas a Cristo. Quanto pior, muitas das vezes, é a vida que aquela pessoa leva, e ela é transformada, o testemunho dela ressoa muito mais forte. E tem uma capacidade de atrair muito mais gente para vir ver. Muitas das vezes por curiosidade, o que foi que Deus fez na vida dela. Porque ela está transformada, porque ela está diferente. Olha, o texto diz: Jesus viu Levi, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentados à mesa para ouvir o Evangelho de Cristo. E o texto segue dizendo que muitas pessoas ali, os escribas e os fariseus, se escandalizaram, porque Jesus olhava as pessoas de um modo diferente do que eles olhavam. Como era que os escribas e fariseus olhavam? Diz assim: olha, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. No versículo 16 diz assim: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Esse fato de comer junto é muito significativo na cultura, porque significava aliança, comunhão. Então eles estão questionando: por que Jesus tem comunhão com pecadores? Por que Jesus está sempre no meio de gente que aparentemente não vale nada? E eles se achavam melhores do que os outros. Porém Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Enquanto os escribas dos fariseus olhava Levi e os seus amigos publicanos e os pecadores que estavam ali em sua volta como pessoas indignas, Jesus os via como pessoas com grande potencial e com muito futuro no reino de Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que muitas das vezes nós, seres humanos, olhamos de uma maneira diferente de Jesus para você. Mas Deus te olha de um modo que ninguém te vê. Enquanto nós olhamos o exterior, Deus conhece o teu interior. Deus conhece o desejo do teu coração, o desejo de transformação, o desejo de ser útil no reino de Deus. E essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você entender que Jesus te olha de modo diferente. Enquanto Ele está chamando pescadores, homens que não tinham grande cultura, não eram analfabetos, mas não tinham grande cultura. Enquanto Ele chama o Levi, um publicano, inimigo do povo, algumas pessoas estão criticando o seu chamado, mas Ele continua observando, vendo o que ninguém conseguia ver. Agora o capítulo 6 e o verso 34 que nós lemos com você.
ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se delas. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. O contexto do capítulo 6 diz que Jesus manda os seus discípulos uma missão, eles retornam desta missão e fazem o seu relatório. Jesus diz assim: já que nós estamos muito cansados, vamos para um lugar deserto para nós descansarmos. E eles então pegaram um barco e atravessaram. Só que quando a multidão viu que Jesus estava atravessando, essa multidão correu. E quando Jesus chega, a multidão já estava lá. E Jesus, diz no texto, que Jesus, vendo a multidão, uma grande multidão, compadeceu desta multidão. Compaixão. O que é compaixão? É você colocar o seu coração, você se deixar mover por uma paixão em favor de outro. Jesus poderia ter dito para aquele povo: gente, está na hora, tá, o povo está cansado, todo mundo vai para casa. Só que o texto diz, porque eram ovelhas que não tinham pastor. O que Jesus vê nestas pessoas, nesta multidão, nesta grande multidão? Jesus não vê apenas pessoas, Jesus vê ovelhas. E essas ovelhas precisavam de um pastor. A ovelha, ela é um animal mais dependente que existe, porque ela precisa do seu pastor para tudo. O Salmo 23 demonstra essa relação da ovelha e do pastor. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas veredas da justiça. E ele vai descrevendo a sua própria experiência, trazendo para o seu relacionamento com Deus. E Jesus está dizendo: essas pessoas que estão aqui, essa grande multidão, são minhas ovelhas, elas precisam de cuidado. E o desfecho deste texto do capítulo 6 vai mostrar que chega um momento crucial em que essas pessoas chegam no final da tarde e Jesus disse: olha, alguém chega e disse assim: vamos despedir esse povo, vamos mandar embora. E Jesus disse assim: olha, não é bom mandar esse povo embora, deem vocês mesmos de comer a este povo. E o grande milagre da multiplicação de pães e peixes acontece neste capítulo 6. Então o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que o meu desafio como servo de Deus e o seu desafio que nos assiste agora, também é olharmos as pessoas não com os nossos olhos, mas olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Olhar os nossos amigos, nossos colegas de faculdade, os nossos colegas de sala de aula, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, nossos parentes, pai, mãe, filhos, com os olhos de Jesus. Olharmos pessoas simples, inexperientes, muitas das vezes, olhar como Jesus disse que essa pessoa pode ser muito útil no ministério que eu estou desenvolvendo. Eles podem ser pescadores de homens. Olha, eles podem ser muito úteis para nos ajudar a consertar as redes, manter as pessoas dentro, trazer para perto. Olha, pode ser muito útil. Levi, ele pode ser aqui um grande escritor, mas ele tem um grande potencial de trazer outras pessoas, de agregar outras pessoas também a Cristo. E olhar as pessoas e vê-las como ovelhas que precisam de cuidado, e nós podemos pastoreá-las em nome do Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos desenvolver esta habilidade. Dizer: Senhor, ensina-me a olhar as pessoas que cruzam o meu caminho com os teus olhos. Este olhar de compaixão, de amor, de ver potencial nelas, de não só enxergar o que é ruim. Hoje nós vivemos, principalmente nas redes sociais, as pessoas se degradando por tudo. As pessoas hoje não têm mais a capacidade de olhar nos outros e ver o que de melhor as pessoas podem ter. Ver o potencial que essas pessoas têm para fazer a diferença. E eu quero dizer para você, eu não sei quem você é, eu não sei onde você está,
mas eu posso olhar para você hoje com os olhos de Jesus e te dizer: eu vejo que você tem potencial para fazer a diferença no seu trabalho, com os dons, talentos e habilidades naturais que Deus te deu, também com os dons e talentos e habilidades espirituais que Deus vai te dar. Você pode fazer a diferença. Eu quero finalizar este momento com uma frase de um dos livros do Dr. Myles Munroe, que diz o seguinte: uma das maiores tragédias da vida é ver um potencial morrer sem ter sido explorado. Agora, Jesus viu nessas pessoas potencial e Jesus explorou o que de melhor essas pessoas podiam dar. Eu quero dizer para você, nos tempos em que nós estamos vivendo, tire os seus olhos das coisas ruins, tire o seu foco da tragédia em si, foque no que de bom pode acontecer, foque nas pessoas, o que de melhor elas podem fazer nesses dias. Eu estou aqui para dizer para você, tentando fazer o meu melhor para abençoar a sua vida. Faça isso com outras pessoas. Treine os seus olhos para ver o que de melhor as pessoas têm e o que de melhor as pessoas podem fazer e podem dar. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente neste dia. Nós vamos orar e eu quero orar por você. Quero orar também por muitas pessoas, algumas pessoas que têm pedido oração e algumas estão doentes, algumas estão no leito de hospitais. Que Deus possa, neste momento, com seu olhar de graça e de compaixão, possa estender as suas mãos para curar e abençoar em nome do seu amado Filho. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, teu amado, querido e precioso Filho, aquele que nos ensinou a olhar as outras pessoas de modo diferente. Não é um olhar apenas de ver, mas é um olhar de perceber. É um olhar, Senhor, de ver o que de melhor essa pessoa pode dar, de enxergar o futuro na vida desta pessoa, de ver o potencial que essa pessoa tem e o que ela pode ser, não na sua própria força, mas com a ajuda do teu Espírito Santo, por obra e graça do teu amado Filho Jesus. Quero orar, Senhor, que o Senhor possa nos dar esta habilidade de nós vermos como Jesus via, através de relacionamento com outras pessoas. Abençoa, meu Pai, nossos amigos e nossos irmãos que estão orando conosco. Quem sabe alguém está doente, ou tem algum membro da família que está doente, até mesmo acometida por esta praga que tem assolado as nações da terra. Mas o Senhor Jesus, quando derramou o seu sangue, e no nome dele, nós podemos orar agora e entrar na tua presença e pedir para que o Senhor repreenda este mal, repreenda esta praga, esta enfermidade e dê saúde para cada uma dessas pessoas que estão orando conosco ou que estão orando por outras pessoas agora. No nome do teu Filho amado Jesus, é o que nós te pedimos e também nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Aí na descrição do vídeo que você acabou de assistir agora, está o endereço do nosso canal no YouTube. Depois que nós gravamos aqui ao vivo, nós baixamos o vídeo e carregamos no YouTube. Então todas as mensagens da série Servindo como Jesus Serviu também estão disponíveis para você assistir, compartilhar também no nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e até terça-feira que vem, pela permissão de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.